Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernanda Massa, para quem ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Gente, nesse vídeo aqui eu trouxe para vocês 6 opções de doces simples, né? Doces finos simples, para que você possa colocar aí na sua festa, no seu evento, no seu casamento. A ideia desse vídeo é que vocês possam fazer doces finos simples, deliciosos, fáceis de preparar e gastando pouco. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho para que você possa receber as notificações de todos os vídeos que saem aqui do canal. Deixa também o seu comentário, isso ajuda bastante a YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante e que ele possa entregar o meu canal para outras pessoas também. Isso vai me ajudar bastante e eu serei muito grata. E para quem ficar comigo aqui até o final, eu tenho uma surpresa para vocês, mas já eu revelo. Então vamos começar aqui com a primeira opção. A primeira opção que eu tenho para vocês aqui é o brigadeiro convencional, que é o brigadeiro de cacau. É claro que essas 6 opções que eu trouxe aqui, apesar de serem simples, não significa que você vai utilizar qualquer ingrediente, tá? Sempre que a gente fala sobre doces finos, a gente remete ele a opções de qualidade, né? Ingredientes de qualidade. Qualquer coisa que você vai fazer tem que ser com matéria-prima, com insumos de qualidade. Então, por mais simples que ele seja, a gente não vai deixar, não vai abandonar a utilização dos insumos de qualidade, tá bom? Mas sim, é possível você fazer doces simples, gastando pouco. Vou passar para vocês aí também algumas marcas que vocês podem utilizar, que são ótimas e que vocês podem utilizar para fazer os seus doces finos, tá? Então vamos lá, a primeira opção é o brigadeiro convencional, o brigadeiro de cacau. Você vai fazer aí o brigadeiro, vai utilizar aí um leite condensado de boa procedência, por exemplo, Piracanjuba ou Italac, são ótimos para fazer. Claro, se você tiver cliente para você vender os seus doces que pague pelo leite condensado moça, você pode utilizar o leite condensado moça, que ele é o top de linha. Eu utilizo sempre, quando o moça tá num valor muito bom, eu utilizo o moça ou eu utilizo o Piracanjuba. O Piracanjuba e o Italac, eles são ótimos pra gente poder fazer os nossos docinhos, tá? Que é a base da maioria dos nossos doces são leite condensado. A margarina, você não precisa utilizar manteiga, você pode utilizar margarina. Eu sempre utilizo margarina, às vezes com sal, às vezes sem sal, isso não altera muito o resultado final. Então você pode utilizar margarina mesmo. O creme de leite eu sempre utilizo ele da Piracanjuba ou também do Italac. Eu gosto mais do Piracanjuba, por quê? Porque ele é mais encorpado. Então quanto mais gordura tiver, mais teor de gordura tiver o seu creme de leite, melhor para você poder fazer os seus recheios, tá? E aí o cacau, a gente não vai utilizar o achocolatado, né? Esses achocolatados que vendem no mercado, jamais utilize ele para você poder fazer o seu brigadeiro. Qualquer receita que você fizer que vai achocolatado, você substitui ele pelo cacau. Pode utilizar o cacau 50% ou 100%. Nas receitas de doces eu sempre opto por utilizar o cacau 50% porque ele dilui melhor nos brigadeiros. Para fazer bolo, você pode sim utilizar, ou mousse também, você pode utilizar o 100%. Que aí o 100% ele é mais difícil para você poder diluir. Tá? Então essa é a primeira opção, é o primeiro docinho simples que eu recomendo para vocês de fazer. E o segundo docinho fino é o surpresa de uva. O surpresa de uva, ele é um docinho de ninho, você pode fazer a base dele de leite ninho, ou você pode fazer a base só do brigadeiro branco, sem precisar saborizar, tá? E fica a seu critério. Logicamente que o ninho ele vai dar um pouquinho mais de sabor, mas ele vai encarecer um pouquinho mais, tá? Então você pode substituir o brigadeiro de ninho pelo brigadeiro comum, que é o brigadeiro branco, que ele não vai nenhum saborizante. Aí você não vai precisar colocar nenhum sabor nele. Aí você faz o brigadeiro comum e utiliza aquela uva Thompson, aquela uva verde que sempre é sem semente, vai cortar bem rente ao talinho dela, não vai puxar o talinho para não vazar o líquido da sua uva no seu docinho. Aí você faz o brigadeiro e envolve, coloca a uva, vai fazer como se fosse uma coxinha. E aí você pode fazer ele tanto em formato de quibinho, que eu fiz muito em formato de quibinho, ou você pode fazer ele em formato de bolinha mesmo, redondo, que é o formato que eu faço hoje, tá? Então essa é a segunda opção. E o meu terceiro docinho que eu trago pra vocês é o bombom de coco, tá? A gente vai agregar um pouquinho do chocolate, né? Pra gente não ficar só nos convencionais. A gente vai fazer o bombom. Você pode optar por fazer até bombom de brigadeiro, mas eu trouxe aqui, como a gente já vai fazer o brigadeiro convencional, aí eu resolvi trazer o de coco para fazer no bombom. Mas você também pode fazer bombom de brigadeiro, pode fazer bombom de bicho de pé, pode fazer qualquer outro sabor que seja em volta do chocolate, tá? Que você faça
a cobertura dele com chocolate. Então, o de coco, você vai fazer o brigadeiro, a base convencional que a gente faz, o brigadeiro branco, e vai acrescentar o coco. E aí, no final, quando você fizer as bolinhas que você bolear, você vai banhar no chocolate, tá? Então, sempre utilizando, logicamente, o chocolate nobre, tá? Você pode optar aí pelo chocolate da Garoto, o chocolate da Nestlé, pode ser o da Cical também, o da Melkin também, que é o que eu utilizo aqui. O da Melkin, ele traz muita maciez, ele tem um bom rendimento, então eu gosto bastante de utilizar ele. Evita de utilizar um pouco a cobertura, tá? A cobertura você deixa para banhar pão de mel, por exemplo, você deixa para impermeabilizar o cone trufado, mas quando você vai fazer docinhos finos para a festa, opta sempre por utilizar o chocolate nobre, tá? E pode utilizar o chocolate branco, pode utilizar o chocolate ao leite, enfim. Aí eu trouxe uma opção também de bombom para você fazer, e nesse exemplo é o bombom de coco. E na quarta opção é o copinho de mousse. Você pode também trazer o chocolate para fazer o copinho de mousse, ou você pode utilizar aqueles copinhos de acrílico também, que fica muito lindo, colocando a colherzinha, aquelas colherzinhas também de plástico, para o convidado poder comer a sua mousse. Você vai fazer a mousse, que é aquela mousse tradicional que a gente faz no liquidificador mesmo. E aí você vai colocar nesses copinhos, tá? Pode fazer a mousse de maracujá, que é o exemplo que eu trouxe, ou também pode fazer a mousse de limão, né? Limão siciliano ou limão Tahiti também, que fica muito gostoso. E a quinta opção é o cajuzinho. O cajuzinho, apesar dele ter o nome de cajuzinho, geralmente a gente faz ele com caju. Porém, se você fizer ele com caju, você pode até fazer. Porém, ele vai deixar um doce muito mais caro. Então, para poder diminuir os custos, aí a gente faz o quê? A gente faz ele com o amendoim. Porque o amendoim ele é muito mais acessível e ele dá mais, inclusive, mais sabor também pro doce. Tá? Eu prefiro mais o sabor do amendoim do que do próprio caju. Aí a gente vai fazer a base, o brigadeiro de amendoim mesmo. Você vai pegar um punhado de amendoim, vai bater no liquidificador para triturar ele, fazer um pouco de uma pastinha dele e vai agregar no seu brigadeiro. E aí no final, quando a gente faz o acabamento, você pode bolear ele ou com açúcar cristal, que eu não gosto. Eu gosto sempre de bolear ele, fazer a finalização com o ninho, leite ninho, porque ele fica aparentemente, né, o design dele fica melhor, fica mais bonito. Então, porque o açúcar ele vai umedecer, né, em contato com o docinho, não vai ficar muito bonito visualmente. Então eu sempre coloco o leite ninho, que o leite ninho ele deixa uma aparência melhor, um design melhor, tá? Ele fica mais bonito. Encarece um pouquinho? Encarece, mas ainda acho melhor do que a gente deixar, optar mais pela beleza, porque a diferença de custos ali não vai ser tão alta, não vai ter um impacto muito relevante. Então eu prefiro sempre colocar. Aí para fazer o acabamento você pega um pedacinho, metade do amendoim, sem casca, tá gente? Sem casca e sem sal. E aí você vai colocar para fazer a decoração em cima e colocar por cima do seu docinho e vai ficar lindo. E a minha sexta opção de doce é o olho de sogra. Ele é um doce simples, porém ele é muito gostoso, muita gente gosta. E aí você pode agregar sabor nele, colocar mais valor no seu docinho e ele se torna logicamente um docinho fino. Qualquer doce que você fizer, se você utilizar insumos de ótima qualidade, eles vai se tornar um doce fino, tá bom? Você pode até fazer doces finos com chocolate cobertura. Não é o ideal? Não, ele acaba não sendo um doce fino porque você está utilizando fracionado, você está utilizando chocolate cobertura. Mas para quem está iniciando, eu recomendo sim que utilize para você poder pegar o jeito, aprender, até você conseguir lidar com o chocolate nobre também, porque ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas formas de armazenamento também que não é tão simples assim. O chocolate ele não pode ser armazenado em geladeira, inclusive nem fracionado, tá? Mas você tem que saber fazer a temperagem também para você ter um ótimo resultado e não ter aquele docinho que fica derretendo ou que fica esbranquiçado ou suando na mesa de casamento ou algum evento que você fizer, tá? O olho de sogra, ele é um doce que ele é feito com a base dele, ele é feito com ovo, mas eu não gosto de fazer com ovo. O que eu faço? Eu faço a mesma receita, a mesma base de brigadeiro que eu faço de coco, eu utilizo também para fazer o olho de sogra, tá? A diferença é que eu pego alguns pedacinhos da ameixa, eu deixo ela bem picadinha, bem trituradinha, pequenininha, e eu faço o recheio junto com esses pedacinhos de ameixa. Eu incorporo junto com o brigadeiro. Enquanto eu estou fazendo ele na panela, eu coloco junto. E aí no final a gente vai pegar, vai selecionar aquelas ameixas mais molinhas, vai cortar no meio e vai colocar por cima também para decorar. E eu não faço o acabamento dele com o açúcar cristal ou açúcar refinado, porque ele em contato com o doce vai umedecer, vai melar, né? Que nem eu falei pra vocês na questão do cajuzinho. E então tanto ele, quanto o cajuzinho, quanto o bicho de pé, todos eles eu faço com o leite em pó ninho. Não precisa ser o ninho, pode ser até um outro leite em pó, mas que seja leite em pó, porque ele fica
visivelmente mais bonito, tá? Então essas foram as opções de doces que eu trouxe para vocês. A ideia seria trazer algo simples mesmo e mais barato para vocês trazerem algo mais sofisticado, que é para vocês transformarem algo mais sofisticado em algo mais simples. Esses doces, eles são simples, eles são gostosos e você pode sim chamar eles de doce fino, porque inclusive eles estão no meu cardápio de doces finos também, porque você vai sempre agregar ali insumos, ingredientes de ótima procedência, de ótima qualidade, tá? Uma outra dica que eu deixo pra vocês é o meu curso de formação em doces finos, pra quem deseja entrar nessa área de doces finos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês poderem conhecer mais. Lá tem inúmeros recheios, inúmeras receitas que vocês podem fazer, casquinhas de docinhos também. Eu falo sobre chocolate, eu falo sobre os insumos, eu falo sobre precificação, enfim, tem bastante assunto ali sobre os doces finos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui pra mim nos comentários, tá? E a surpresa, vou revelar pra vocês a surpresa que eu vou deixar aqui pra vocês todos esses docinhos, esses 6 docinhos que eu trouxe pra vocês como exemplo. Eu vou entregar pra vocês a receita, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição também a receita de todos esses docinhos para que vocês possam fazer. E se tiver qualquer dúvida sobre os insumos mesmo, os ingredientes que vocês devem utilizar, pode deixar pra mim também nos comentários que eu vou adorar responder vocês, tá? Então, pra quem não me acompanha também lá no Insta, é @FernandaMassaDocesFinos. Eu vou adorar receber vocês por lá também, gente. Um beijo, fiquem com Deus e espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!